Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde é sua aqui na nossa Rede TV, hoje quinta-feira, hoje dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, hoje dia da criança também, quer dizer, tem uma energia muito positiva aí no ar, né? Daqui a pouquinho a gente começa a nossa roda da fofoca com Márcia Piovesan, da revista Tititi, e também jornalista Arontura, do site TV Foco, e tem muita coisa para nós comentarmos hoje aqui no nosso programa, tá certo? Mas vamos para a nossa primeira página. E olha, foi uma entrevista muito interessante que o Ratinho, nosso querido Ratinho, deu ao jornalista Ricardo Feltrin no site F5. É a primeira vez que o Ratinho abre o jogo, inclusive, sobre os processos que ele já teve na vida, que foram mais de 100, para vocês terem uma ideia. Ele fala sobre Xuxa, sobre Datena, ele fala sobre Tiririca também. Essa história do Tiririca é muito surpreendente, na verdade, não é? E ele vai falando sobre tudo, o teste de DNA, essa história que falam que ele era uma mistura de Silvio Santos com Chacrinha, que ele nunca entendeu bem essa história. Aliás, do Silvio Santos não, do Chacrinha com o Flávio Cavalcante, que ele era essa mistura. Ele fala de El Que Maravilha, ele vai falando de tanta coisa que é muito, muito importante. E fala até lá, ó, do cacetete, do alborguete, que foi ele quem criou, tá? Então ele abre o jogo, ele faz um panorama da carreira dele com momentos muito importantes que a gente pensou para fazer hoje a nossa primeira página aqui. Então tem coisas que o Ratinho fala sobre os colegas que de repente você não pode imaginar. Por exemplo, ele quis comprar um circo para o Tiririca. E olha como seria a sociedade. Vamos ver aí, olha, gente. Ele fala assim: até admiro o Tiririca. Há 4 anos ofereci para ele comprar um circo. O circo do Tiririca. Eu seria sócio dele. Ele só entraria para fazer o show. Eu cuidaria de tudo. Ofereci 100 mil por mês, no mínimo, hein? Ele ofereceu para o Tiririca 100 mil reais por mês. Ele ganha 30 mil como deputado. Ele preferiu ficar como deputado. Não consigo entender, disse o Ratinho, né? Porque olha que negócio que ele propôs para o Tiririca. Primeiro, o Tiririca é um palhaço, né? Ele tem uma origem circense. Imagina, o Ratinho quer comprar o circo para ele, oferece 100 mil reais por mês, no mínimo, para ele fechar o negócio, ganha 30 mil como deputado, preferiu ficar como deputado e depois fica chorando as pitangas aí, né? Falando que é difícil, é complicado, que ele já pensa em desistir, não sabe se vai continuar, aquela coisa toda. Mas perdeu, com certeza, um excelente negócio. E ele fala também do Datena, né? Olha o que o Ratinho fala em relação ao Datena. Quando o Datena quis ser candidato a prefeito, liguei para ele. E aí ele disse o seguinte para o Datena: Datena, você vai deixar de ganhar 400 mil reais para ganhar 30 mil? Como é que você vai explicar? Ou você é muito burro ou está mal intencionado. E o Datena respondeu para ele: e não é que eu não tinha pensado nisso? Eu não largo meu emprego para ser presidente da República, nem se me dessem esse emprego para ganhar menos. Então ele não toparia nem se fosse para ser presidente da República. Porque o Ratinho aqui está dizendo, hein, que o salário do Datena é de 400 mil reais. E lembra quando ele teve aquela ideia de ser prefeito? E é o que o Ratinho ligou para ele e falou: meu, você ganha 400 mil reais, você vai largar tudo aí para ganhar 30 mil como prefeito? E, na verdade, ele ia ganhar 400 mil problemas para resolver, porque não é fácil, né, gerir e administrar uma cidade como São Paulo. E foi esse toque do Ratinho que fez o Datena pensar melhor, né, e resolveu ficar onde ele estava e o público achou ótimo também. E aí ele fala de Xuxa, mas não é a Xuxa não é em relação à briga de Xuxa e Datena, não. Ele fala o que ele achou da Xuxa ter se transformado numa apresentadora sem ser de programa infantil e numa outra emissora que não fosse a Globo. E olha só o que ele diz da Xuxa. Acho que ela também vai se surpreender ou já deve ter se surpreendido. Ele diz: sou muito fã da Xuxa por sua história. Ela cometeu um erro quando ela resolveu virar apresentadora comum, como nós mortais. Quando ela foi para a Record e começou a fazer programas lá, ela desceu ao nível do Datena
do Ratinho e de todos os apresentadores. Ela ficou igual a nós. Ela era maior que a gente. Ela era a rainha dos baixinhos. Hoje não é mais. Se eu fosse empresário dela, não deixaria, disse o Datena. Então, para ele, a Xuxa não era só uma apresentadora, ela era rainha de verdade, né? O que eu falei? Tá aí o Ratinho, né? E todas as coisas que ele fala. Eu falei, disse o Datena, mas não é, disse o Ratinho sobre a Xuxa, essa história. Para ele, ela está lá no pedestal, ela estava lá em cima, ela era a rainha dos baixinhos, muito maior que ser um apresentador como todos, imagina, né? Sabe, desde quando o Ratinho é menos que Xuxa, mesmo não sendo o rei dos baixinhos, não tem nada a ver. O Datena também, puxa vida, eles têm lugar na história da TV brasileira. Aí foi realmente excesso de humildade do Ratinho, mas a Xuxa, para ele, tem todo o seu valor artístico e ele deixou isso bem claro. E olha que eles são concorrentes e ele sempre ganhou dela direto às segundas-feiras. A coisa ficou mais equilibrada depois do Dança em Brasil, mas antes disso era uma surra, na verdade, né? Ela levava uma surra, tanto do Ratinho como depois da Patrícia Bravanel com Máquina da Fama. E aí tempos melhores vieram nesse ano e ela pôde se reequilibrar e está feliz da vida agora. E ele fala do teste de DNA também, né? Que é uma coisa interessante, que ele diz que o teste de DNA no programa dele fica uma coisa mais bonitinha, porque eles escolhem umas histórias legais. E olha aí, primeiro ele fala que criou o cacetete do Alborguete, que era, vamos dizer assim, o pai do Ratinho, né? O DNA, o mesmo DNA, aquele tipo de programa policial em que realmente se quebrava as coisas, se batia o cacetete. E teste de DNA é tudo marmelada? E ele diz, faço há 20 anos, foi e é o quadro mais importante que fiz até hoje. Primeiro, porque dá audiência. Segundo, que nós desmistificamos o DNA. Ninguém sabia o que era o DNA, nem eu. Os casos em que vai haver confusão, briga, que vão ser engraçados, vêm para a televisão. Nos casos mais dramáticos, dou o DNA, mas não precisa aparecer. Uma vez já no SBT, no meio da briga, uma briga muito séria, o cara chutou a perna da sogra, quebrou a perna da sogra no ar e nós tivemos que pagar uma baita indenização. E eu fiquei morrendo de pena da mulher, né? Diz que o cara era muito violento. E lembra que teve uma época também que o Ratinho não queria mais saber de teste de DNA, não queria fazer, mas aí a pressão do público foi tão grande, a audiência era garantida, que ele acabou voltando a fazer e ele faz teste de DNA como ninguém, né? Às vezes ele transforma situações muito delicadas numa coisa mais leve, mais bem-humorada, o pessoal dá risada, até os envolvidos dá uma descontraída, até o resultado sair. E é o Ratinho que consegue isso, mas ninguém, na verdade, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vale ressaltar aí da entrevista dele, a gente mostra para vocês. Essa história, uma mistura de Silvio com Chacrinha e Flávio Cavalcante. Aí ele diz, que maravilha, uma vez me acusou de imitar o Chacrinha. Nem sei imitar o Chacrinha, eu faço uma mistura de um Silvio Santos mal trabalhado, de um Bolinha, um pouquinho mais louco e um pouco de Flávio Cavalcante. Essa é a mistura que eu faço. Se você analisar o meu programa, quer dizer, se você der uma olhada, ele acha que ele é uma mistura de um Silvio Santos mal trabalhado, de um Bolinha um pouquinho mais louco e um pouco do Flávio Cavalcante. Ratinho assegura que não criou um personagem para aparecer na TV, não. Ele fala, sou 24 horas por dia do mesmo jeito, não mudo, sou brabo, bonzinho e às vezes meio doido, chupeta, diz ele. Mas é verdade, gente. Uma coisa que a gente pode fazer e falar é que realmente ele não é um personagem, ele é no palco o que ele é na vida real. Desligou as câmeras, saiu do estúdio, ele continua sendo absolutamente a mesma pessoa. E uma declaração dele para encerrar, ainda nessa página aí da imitação do Silvio Santos, quando ele diz, se fizerem uma análise, vão ver que eu não sou normal. Acho que tenho algum problema, mas problema bom, porque os meus netos me adoram. Então tá aí essa ótima entrevista, foi muito boa mesmo. Depois vocês leem lá na íntegra, no F5, essa reportagem do Ricardo Feltrin, que ela tá muito boa, de verdade. Eu sei que vocês vão gostar do que vocês vão ler, vão gostar aí do conteúdo. Mas esse é realmente o Carlos Massa, o nosso querido
Ratinho, tá bom? Bom, tá aqui comigo, não é? Olha só, do site TV Foco Cultura. Tá bem, querido? Feliz Dia da Criança pra você. Pra vocês, né? De casa, pra Marcinha. Feliz Dia das Crianças. Márcia PVZ da revista Dia de Nossa Senhora também. Dia muito abençoado pra todo mundo. Dia muito especial, né? Da gente agradecer, até antes de pedir, claro, né? Mas para pedir também as bênçãos que a gente precisa na nossa vida. Verdade, isso concordo plenamente. Olha aqui, o que vocês acharam dessa entrevista do Ratinho? Achei uma entrevista muito completa, muito legal. Interessantíssimo, concordo, né? Com alguns pontos, principalmente é muito polêmico falar da Xuxa, porque a gente sabe que ela está vivendo ainda, por mais que as pessoas não concordem, grande parte dos fãs da Xuxa, ela segue fazendo uma transição. Para mim, essa transição do público infantil para o adulto só vai terminar realmente quando ela emplacar de vez e a gente falar, olha, a Xuxa está dando aquele ibope que ela prometeu. Eu acho que não vai terminar, ela está de novo falando que ela quer fazer programa infantil. Então, é por isso que eu entendo que não terminou a transição. Dentro dela, existe ainda a rainha dos baixinhos. E é um mercado que para a TV aberta pode ter uma grande mudança, mas acho que é muito difícil, que não tem mais abertura para isso, né? Então a gente até chegou a noticiar no programa histórias que a Xuxa quer fazer no Discovery Kids, coisas assim. Mas assim, o Ratinho tem razão quando ele diz que ela vem de um patamar global. Isso não tira o brilho que a Xuxa tem. Não vamos desfavorecer porque ela trocou de emissora. E eu acho que se ela voltar a fazer programa infantil, eu acho que vai ser um retrocesso. Porque ela tá amadurecendo, eu acho, já que ela tá sim, muito bem. Mas a gente tem que mudar um pouquinho, né? Seria... que ela gosta. Lembra a Eliana? O que a Eliana contou Será que ela gosta ou será que é a zona de conforto? Tem isso. Na verdade, é o que ela sabe fazer melhor, segundo o que ela imagina. Mas ela fez 30 até anos isso. Onde ela conhece. Eliana até falou naquela época de fono, de todo um processo para fazer isso, né? Será que a Xuxa tá fazendo esse tipo de coisa? A questão da voz, a questão de como você... a postura. Ela tá adulta agora. Adulta. Ela tá com a idade que ela tem, né? Exatamente. Agora, tem um ponto aí da entrevista do Ratinho, só pra gente não esquecer disso. O negócio dos 100 processos, Sônia, você foi completamente... 130. Não, de 100 para 130 tem uma boa diferença. Olha, já cresceu um tiquinho. Um só que fosse chamado de cabeça danada. Não dá. E os valores desses processos. Acho legal a transparência dele e quando ele disse que ele trouxe muita dor de cabeça pro SBT também. Ele deu um baita prejuízo, a expressão que ele usa, né? Mas ele também traz um baita lucro. Nossa, quantos anos que a gente vê Ratinho trazendo audiência, a parte de faturamento, que ele vende muito bem, né? Empresário nato. É um dos comunicadores mais ricos do país, né? Verdade. Não é? Com todos os produtos que ele tem, com agropecuária, com tudo. Ele é um empreendedor, isso é inegável. Bom, a história do Tiririca me impressionou, me surpreendeu, né? Essa história do Ratinho, e ele tem um olhar empresarial sobre as coisas muito importantes. Ele achou que ele podia comprar um circo para o Tiririca, ia ser Circo do Tiririca o nome, e ele garantiria para o Tiririca um salário, um lucro de 100 mil reais no mínimo. É isso que está na declaração dele. E o Tiririca não aceitou, ele preferiu os 30 mil como deputado e com todos os problemas que isso traz atualmente, até para a imagem, né? Para a imagem, as brincadeiras, os políticos estão com o filme queimado, mesmo separando o joio do trigo. Mas ele não, né? Eu acho que ele, como político, ele não foi nada, na verdade, ele esquerda. Né? A gente está falando de um político que não tem nada, né? Que não tem nada de política. Acho que aí você fica... Sabe aquela história, quem está na chuva é para se molhar? Sim. Quando você não entra na chuva, a chance de você se molhar é quase nula. Então é isso que acontece com ele, mesmo, né? Mas assim, 100 mil por mês num circo, onde é que você já viu não, isso? Lugar nenhum. Nem eu. Mas sabe, tem uma outra coisa aí. Será que seria ele fantástico. pesou aquele... 100 mil reais é um bom dinheiro, né? É um dinheiro incrível, pelo contrário, bom, mas né? ia ter que trabalhar mais do que como deputado, e ele ia ter um patrão, né? Tudo bem, ele como deputado, ele tem o povo como patrão aí. Mas aí ter o patrão, o Ratinho, enfim, acho que talvez tenha pesado o fato dessa liberdade. Mais fácil tirar o povo de letra do que o Ratinho. Com certeza. Com certeza. Ele com o patrão deve ser bravo. Será que não? Para manter tudo que ele mantém. Será? Eu também. Ele fala, sou bravo, eu acho sou que bonzinho. ele é exigente. Com tem certeza. que ser, né? Porque aí que o negócio vai pra frente. Se não for também. Mas é uma família, né? O Ratinho tem uma família com ele. O pessoal, todos os artistas que trabalham no programa com ele, essas pessoas, elas são completamente... Aquela palavra, elas são... Fugiu a palavra, mas é quando elas se doam também. São pessoas envolvidas. Elas sabem o valor que ele deu pra elas, né? A oportunidade, né? Não, ali é uma equipe afinadíssima, né? Inclusive com a nossa querida Lucimara Paris. Linda. Beijo pra Lu.